Um homem só se apaixona por dois motivos, mas quase nenhuma mulher compreende isso. E quando compreende, nunca mais é a mesma, porque um desses motivos tem a ver com o que ele vê, e o outro, o mais poderoso, tem a ver com o que ele sente quando está diante de uma mulher que não tenta conquistá-lo, mas sim evocá-lo. Você já se perguntou por que algumas mulheres passam despercebidas, mesmo entregando tudo, enquanto outras parecem tocar o coração de um homem sem fazer esforço algum? Não é sobre beleza, nem sobre jogo, é sobre frequência. É sobre um tipo de presença que não se aprende em manuais de sedução, mas que emerge de um processo profundo de individuação. É quando a mulher deixa de buscar amor fora e começa a emanar amor desde dentro. É quando ela se torna um espelho, não do ego dele, mas da alma que ele ainda não sabe que está buscando. Jung dizia que todo encontro é, antes de tudo, um reencontro. E é nesse mistério que habita o segundo motivo que realmente faz um homem se apaixonar. Não é pelo corpo, nem pelo carisma, mas pelo campo vibracional que ela ativa dentro dele. Pela ressonância arquetípica que desperta sua ânima adormecida. Quando uma mulher acessa esse espaço sagrado dentro de si, ela toca o que há de mais oculto no homem, o desejo de ser inteiro. E nesse instante, sem perceber, ele se aproxima não dela, mas de si mesmo, através dela. Você sente isso, não sente? Que existe algo muito mais profundo por trás do desejo masculino. Que existe uma chave simbólica que não se compra, não se força e não se ensina. Ela se desperta. E quando desperta, cria um vínculo sutil, quase invisível, mas absolutamente transformador. Esse é o segundo motivo. O que muda tudo. O que nenhuma mulher esquece depois que compreende. O que nenhum homem consegue explicar, mas também não consegue esquecer. Se, até aqui, algo dentro de você começou a se mover, se esse conteúdo está tocando camadas que talvez você nem soubesse que precisavam ser ouvidas, então esse é o momento de ancorar essa conexão. Inscreva-se no canal e deixe seu like, mas apenas se isso estiver fazendo sentido para você. Porque este espaço não é feito de números, mas de almas em processo de despertar. Cada gesto seu aqui é uma confirmação para o universo de que você está pronta para caminhar com mais consciência, mais presença e mais amor. Um homem só se apaixona por dois motivos, mas apenas um deles pode mudar tudo. Esta frase parece simples, mas esconde uma verdade profunda que poucas mulheres conseguem enxergar. Porque o amor verdadeiro não começa onde a lógica termina, mas onde o símbolo nasce. O primeiro motivo é visível. Ele se apaixona pelo que vê, pelo que toca, pelo que admira no plano físico. Mas o segundo é quase místico. Ele se apaixona por aquilo que o desperta, não com ruído, mas com ressonância. Você já sentiu que, mesmo fazendo tudo certo, ainda assim, ele não se conectava? Como se existisse uma camada invisível entre vocês, impossível de atravessar. Isso acontece porque a maioria das relações nasce no ego e morre no ego. Carl Jung nos ensinou que enquanto o amor for apenas uma projeção dos nossos desejos inconscientes, ele estará condenado a repetir os mesmos padrões. Mas quando uma mulher acessa sua essência mais profunda, ela deixa de tentar prender um homem e começa a tocar aquilo que liberta nele. Todo homem carrega dentro de si um arquétipo feminino inconsciente, sua ânima. E é por ela que ele se apaixona verdadeiramente, não pela mulher em si, mas pela imagem que essa mulher desperta do feminino sagrado dentro dele. É por isso que ele pode admirar muitas, desejar outras tantas, mas apenas algumas o fazem sentir que há algo além. Algo que ele não entende, mas que sente como um chamado. Esse chamado não vem da sua aparência, vem da sua frequência.
Quando a mulher está desconectada de sua própria energia feminina, ela tenta conquistar com esforço, força, palavras, estratégias. Mas quando ela volta para si, quando ela se alinha com sua verdade interior e caminha em silêncio com a alma desperta, algo muda. Ela não precisa mais correr atrás. Ela se torna um portal. E o homem, mesmo sem entender por quê, sente-se atraído. Porque não é ela que o seduz. É o próprio inconsciente dele que o empurra na direção dela. Você começa a perceber agora? Não se trata do que você faz, mas do que você evoca. O segundo motivo pelo qual um homem se apaixona não está no seu comportamento, mas na sua vibração. Está na forma como você ocupa seu espaço interno, está na profundidade do seu silêncio, na sua entrega ao sagrado, na sua presença como espelho da alma dele. E isso nenhuma técnica ensina. Só a jornada de volta para si revela. Muitas mulheres vivem presas em um ciclo de expectativa e frustração, acreditando que se forem boas o suficiente, bonitas o suficiente, disponíveis o suficiente, serão finalmente amadas. Mas isso não é amor, é condicionamento. O amor verdadeiro, como dizia Jung, só nasce quando há consciência. E a consciência não pode florescer onde há esforço constante para ser aceita, porque tudo aquilo que é forçado vem do medo, e o medo é o oposto da presença. Você não precisa fazer mais, você precisa lembrar de quem você é. A mulher que toca um homem profundamente não é aquela que se molda ao desejo dele, mas aquela que expressa sua essência sem pedir permissão. Porque quando você está inteira em si, você ativa no campo dele algo esquecido, a memória arquetípica da união sagrada. E nesse instante, ele sente, sem saber explicar, que encontrou algo que não quer perder. O ego masculino busca controle, mas a alma masculina busca rendição. Só que essa rendição não acontece diante de palavras ou provas. Ela acontece diante de um mistério. E o maior mistério é uma mulher que não se perde para ser amada, que não se encolhe, não se apaga, não se desconecta. Uma mulher que permanece, que ocupa o espaço entre o visível e o invisível. E isso, minha querida, é magnético. Quando você se alinha com essa consciência, começa a perceber os padrões, começa a entender por que certos homens se afastam quando você se doa demais. Porque outros somem quando você tenta agradar. Não é porque você é demais, é porque você está vibrando no medo. E homens que ainda não acessaram a própria alma não sabem como se mover em direção a algo tão verdadeiro. Eles se assustam, porque o verdadeiro feminino revela a verdade, e a verdade assusta quem ainda vive da ilusão. Mas há aqueles que ficam, há aqueles que reconhecem, porque em algum lugar, mesmo que inconsciente, eles estavam esperando por esse encontro, esperando por uma mulher que não pede amor, mas oferece presença, uma mulher que não exige certezas, mas guia pela energia. Esses homens não são comuns, mas eles existem, e quando encontram uma mulher assim, algo desperta que não pode mais ser adormecido. Carl Jung dizia que o que negamos em nós nos domina por fora. E muitas mulheres, sem perceber, negam sua própria alma feminina, tentando se tornar aquilo que o outro deseja. Essa negação sutil cria relações assimétricas, onde ela dá tudo esperando ser escolhida. Mas o amor que nasce da negação não pode florescer. Ele seca, ele cobra, ele adoece. Porque toda vez que você se abandona para ser aceita, está construindo um vínculo sobre o vazio. E aqui entra o ponto mais invisível, mas também o mais decisivo, o campo vibracional. Cada vez que você se desconecta de si mesma para tentar manter um homem por perto, sua frequência diminui. E quanto mais baixa sua vibração, mais distante você fica de evocar a presença que realmente atrai. Porque não é o que você diz que o toca, é o que você emana. E isso só se transforma quando a sua verdade interior volta a liderar seu caminho.
O verdadeiro amor não nasce da necessidade, mas da completude. Um homem pode até se encantar pelo seu corpo, se impressionar pela sua inteligência, se divertir com sua companhia, mas ele só vai se apaixonar, de forma real e profunda, quando sentir que você não precisa dele para existir. Quando perceber que você é inteira antes dele. Isso o desarma, porque o obriga a se perguntar: o que há nela que não depende de mim, mas ainda assim me chama? Esse chamado é silencioso. Ele não grita, não exige, não mendiga. Ele apenas vibra. E ao vibrar, ele revela a verdade. Alguns homens vão recuar, não porque você fez algo errado, mas porque ainda não estão prontos para esse nível de presença. Outros vão se aproximar lentamente, reconhecendo que algo neles precisa morrer para que algo novo possa nascer. Esse é o verdadeiro encontro, dois seres inteiros, dispostos a crescer lado a lado. E talvez esse seja o ponto mais transformador de toda essa jornada. O amor que você busca não está em alguém que venha te salvar. Está em você, quando deixa de mendigar afeto e começa a emanar verdade. E quanto mais verdade você sustenta, mais seletiva se torna sua energia. E nesse novo campo só entra quem consegue te ver com a alma. Só permanece quem reconhece a sacralidade da sua presença. Há um momento na vida de toda mulher em que ela precisa escolher entre continuar implorando por migalhas emocionais ou tornar-se o banquete. Essa escolha não é fácil, porque implica atravessar o deserto. Implica se afastar dos vínculos que alimentavam o vazio e não a alma. Mas nesse silêncio, algo desperta, algo antigo, ancestral. Uma sabedoria que não vem do mundo externo, mas da sua essência mais profunda. Carl Jung nos lembra: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É nesse despertar que você acessa o segundo motivo pelo qual um homem se apaixona. Ele sente que, ao seu lado, pode ser mais dele mesmo. Ele sente que não está sendo avaliado, cobrado ou testado, mas acolhido, refletido e provocado a crescer. E isso só acontece quando você já não precisa provar mais nada. Quando sua simples presença é suficiente. O homem sente quando a mulher está inteira. Ele sente quando ela não precisa ser escolhida porque ela já se escolheu. E esse estado é raro, é sagrado. Não pode ser forjado, apenas vivido. E é nesse estado que você se torna inesquecível, não porque tenta marcar a vida dele, mas porque desperta uma parte dele que estava adormecida. Uma parte que só acorda diante do feminino verdadeiro. Mas atenção, isso não é sobre ser perfeita, é sobre ser real. É sobre ter coragem de olhar para a própria sombra e integrá-la. Porque só uma mulher que abraça sua própria escuridão pode guiar um homem para além da superfície. O amor consciente não é feito de promessas, e sim de presença. Ele nasce no instante em que dois seres param de fingir e começam a se revelar. E é essa revelação que te torna magnética. Não o que você diz, não o que você faz, mas o quanto você consegue sustentar a sua própria luz sem medo de brilhar. O homem certo, aquele que está pronto para um amor de verdade, vai sentir isso. Não com os olhos, mas com a alma. E quando ele sentir, não vai mais querer voltar para o mundo onde tudo é raso. Esse é o ponto onde a maioria das mulheres desiste, quando percebe que o amor verdadeiro exige não um esforço para conquistar o outro, mas uma entrega profunda a si mesma. E essa entrega às vezes dói, porque ela exige que você abandone as máscaras, os jogos, as ilusões de controle. Exige que você olhe com honestidade para tudo o que você aceitou por medo de ficar só. E nesse olhar, comece a dizer: basta. Basta de se diminuir. Basta de se calar. Basta de implorar por atenção. Basta de ignorar a intuição. Porque o que você mais quer não é um homem, é um espelho.
um espelho que reflita a grandeza que você já carrega. Um vínculo onde você possa ser vulnerável sem ser ferida. Um espaço onde você possa ser inteira sem ser demais. E esse espaço começa dentro. Quando você cria esse campo interno, algo muda fora. Os homens que vibravam no medo somem. Os que buscavam controle se afastam e começam a chegar aqueles que reconhecem. Que não querem te moldar, querem te encontrar, que não querem te usar, querem te honrar. Esses não vêm com promessas rápidas. Vêm com presença, com profundidade, com disposição para crescer junto. E talvez você não os reconheça de imediato, porque você está acostumada com o barulho. Mas eles estão aí, e só vão conseguir te ver quando você decidir não se esconder mais. Quando você parar de correr atrás e começar a caminhar em direção a si mesma. Porque é nesse retorno que você se torna magnética, não para qualquer um, mas para aquele que está pronto. E se tudo isso está ressoando com você, então é porque essa jornada já começou. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Foi sua alma que te guiou. Agora, respire fundo, sinta o que vibra dentro e lembre-se, o amor que você busca começa no momento em que você escolhe, de verdade, nunca mais se abandonar. Você chegou até aqui, e isso por si só já diz muito sobre você. Não são todas as mulheres que têm a coragem de encarar esse tipo de verdade, de olhar para dentro com tamanha honestidade, atravessar suas próprias sombras e ainda assim seguir em direção à luz. Esse caminho não é fácil, nem rápido, mas é o único que leva àquilo que sua alma realmente deseja, um amor que não apenas preencha o vazio, mas que expanda sua consciência. Talvez agora você consiga enxergar com mais clareza. Não é sobre fazer com que um homem se apaixone, é sobre se tornar a mulher que desperta o amor onde quer que vá. Não por carência, mas por completude. Não por estratégia, mas por verdade. Porque um homem só se entrega de verdade quando sente que está diante de algo que ele não pode controlar, apenas honrar. E esse algo é você quando está inteira. Cada palavra que você ouviu aqui foi um espelho, um lembrete de que o amor que transforma não começa no outro, começa na frequência que você sustenta. É um campo invisível, mas absolutamente real. E quando você muda esse campo, tudo ao seu redor muda também. Homens, situações, encontros, tudo começa a refletir o novo nível de presença que você emana. Isso não é mágica, é sincronicidade, é alquimia emocional. Então, se há algo que você precisa lembrar antes de partir é isto. O amor que você busca não está fora do seu alcance. Ele está esperando o momento em que você volte para si com inteireza, coragem e verdade. Porque é só a partir desse lugar que você poderá atrair alguém que também esteja inteiro. E aí, sim, o encontro acontece, não como distração, mas como destino. Agora, se essa mensagem tocou algo em você, se de alguma forma ela acendeu uma luz no seu caminho, honre isso. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se no canal. Mas faça isso não por hábito, e sim por sintonia, porque este espaço não é um canal comum, é um campo de cura, consciência e transformação. E se você sentiu, então você já faz parte dele.